Então esse espírito revolucionário de fundo, ele vai permear todo o processo revolucionário a partir da cruz, tá certo? E ele vai se manifestar posteriormente. Então, no protestantismo, né? Notem que o protestantismo é uma espécie de judaísmo mitigado, né? Nenhum protestante vai dizer que não reconhece a Cristo, mas ele não vai reconhecer a igreja, ele não vai reconhecer a Sagrada Eucaristia, certo? Portanto, ele não vai realizar sacrifícios. Então é nesse sentido que penso que podemos dizer que o protestante mais se aproxima do judeu do que do católico. Os seus templos mais se aproximam da sinagoga do que da igreja. Por quê? Porque com a rejeição do Logos encarnado e a destruição do Templo de Jerusalém, o judaísmo caiu na obsolescência do sacrifício. E aí notem, os sacrifícios que eram oferecidos no Templo de Jerusalém tinham inclusive a função expiatória. Função esta que viria a ser cumprida posteriormente, assumida posteriormente no sacramento da confissão. Então, no templo, o sacrifício animal que era oferecido, como o judaísmo era a religião verdadeira, revelada diretamente por Deus até Cristo, aqueles sacrifícios tinham o poder de livrar o sujeito da culpa do pecado. Assim como o sacramento da confissão tem o poder de te livrar da culpa. De modo que para um católico não faz o menor sentido, depois de você se confessar, você ficar se remoendo. Quem é você para se remoer se Deus já te perdoou? Quem é você para não se perdoar? É uma espécie de soberba. Deus já te perdoou. Para com isso, vida que segue. Não importa o que tenha sido feito. Se a confissão foi bem feita, exame de consciência, arrependimento, propósito, acusação dos pecados, certo? Fórmula correta, ato de contrição, acabou. Acabou. Tanto é que a psicanálise, quando surge no entre os séculos XIX e XX, foi um fracasso entre os católicos na Áustria. Os que mais aderiram foram judeus e protestantes. Por quê? Porque o católico está muito claro o seguinte, tem o médico do corpo, tem o médico da alma. Todos os dois são importantes. O médico da alma, o psicólogo, o médico da alma, é o padre. É o padre. Eu vou lá, me confesso, faço direção espiritual. Ele me livra, in persona Christi, ele me livra objetivamente da culpa do pecado que eu confesso. Então, eu posso viver leve. Se não tem mais templo para realizar sacrifício, como os judeus não têm e os protestantes rejeitaram a partir de Lutero, você não tem mais expiação de culpa. Mas o pecado é um ato objetivo e a culpa é objetiva. Ela vai se acumular. Ela vai virar mola de processos revolucionários. A partir da racionalização de vícios. Assim, o feminismo surge de uma culpa não expiada por um aborto, por exemplo. A Joan Dunlop, eu cheguei a citá-la aqui como braço direito do Rockefeller, na sua comissão populacional, lá no meados do século XX, ela foi o principal nome da promoção do aborto no mundo. Aí você vai ver a vida dela. O que é a vida dela? Aos 20 anos ela fez um aborto. Quando você comete uma atrocidade dessa, você tem dois caminhos. Ou você se arrepende, ou seja, você submete a sua falta à lei natural e se ajusta por ela, ou você recusa a lei natural e o que você vai fazer? Você vai transformar o mundo. Você vai racionalizar o seu erro para que o mundo não diga que você está errado.